Salve rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal maravilhoso que ninguém conhece, mas é maravilhoso mesmo com quase ninguém conhecendo ele. Mas então rapaziada, hoje estamos trazendo um vídeo diferente aqui para vocês. Olha que novidade maravilhosa. Então rapaziada, uns dias atrás aí, acho que já faz um bom tempo, eu postei na minha comunidade que haveria conteúdo sobre Death Note aqui no canal. E hoje, rapaziada, vai ser o primeiro vídeo de Death Note aqui no canal. Hoje, esse primeiro vídeo de Death Note vai ser sobre um dos personagens de Death Note. É claro, né? É idiotice. O conteúdo de Death Note vai ser sobre o quê? Sobre... eu também não sei o que ia falar, mas... tá bom, é sobre um personagem de Death Note, é idiotice também. Então, rapaziada, o personagem que vamos falar hoje é sobre o Beyond Birthday, um dos personagens que não apareceu no anime nem no mangá de Death Note, só foi citado tanto no mangá quanto no anime de Death Note, e que só apareceu uma vez na nova de Death Note, Death Note Another Note. Então rapaziada, hoje eu estou aqui para falar sobre um personagem Beyond Birthday. Um personagem que eu não sabia que existia, não sabia que ele era canônico dentro da história, não sabia que ele existia, não sabia que tinha até uma novel sobre ele. Mas hoje estamos aqui para falar sobre a novel e sobre o Beyond Birthday, o sucessor mais promissor do L. Sucessor do L? Vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo. Então já começa deixando seu like. Deixa o seu like para fortalecer a gente. Se inscreve aqui no canal pra eu ter... Porque, cara, o tanto de trabalho que eu tô tendo pra gravar esse vídeo, que eu tive que escrever roteiro. É claro, porque vídeo de informação falando de personagem de anime tem que ter roteiro. Aqui, ó. O roteiro tá aqui, ó. O roteiro tá aqui comigo, ó. Ó, isso aqui tudo, ó. Ó, o roteiro tá aqui comigo. Isso aqui tudo de roteiro. Eu vou ler tudo isso aqui pra falar no vídeo. Então, gente, só deixe seu like. Eu mereço o like por todo o trabalho que eu tive pra escrever o roteiro. E o trabalho que vai ser depois pra editar esse vídeo. Pra gravar não vai ser tão complicado assim. Mas pra escrever roteiro, pra editar depois, vai ser uma complicação danada, amigo. Então, por favor, eu mereço o like. Eu mereço o seu like, eu mereço a sua inscrição aqui no canal. Eu mereço, cara. Porque o trabalho que eu tô tendo aqui é inacreditável. Mas então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos nessa! Então, para começarmos a falar sobre o Beyond Birthday, vamos começar falando quem é Beyond Birthday. Beyond Birthday foi um dos primeiros sucessores de L, junto do A. O B e o A foram conhecidos como a primeira geração de sucessores de L. E a única vez que o Beyond Birthday aparece é na novel Death Note Another Note. E tem algumas citações, tanto no mangá quanto no anime original de Death Note. Mas em aparição, ele só aparece na novel Death Note Another Note, porque ele foi o responsável pelos assassinatos em Los Angeles do caso BB, que é citado no mangá e no anime de Death Note. Caso esse que foi resolvido pela Naomi Misora e pelo L. Beyond Birthday, assim como todos os outros sucessores de L, é um órfão. Ele foi criado no orfanato Wem's House, junto com todos os outros sucessores de L. Os pais de Beyond Birthday foram mortos, é por isso que ele é um órfão, né, ô idiota? Porque os pais deles foram mortos. A mãe dele foi morta por um acidente de trem, um fatal acidente de trem, e o pai dele foi morto por um cara no meio da rua. Logo após a morte dos pais de Beyond Birthday, ele foi parar no orfanato Wem's House, junto com todas as outras crianças sucessores de L. Entre todas aquelas crianças do orfanato Wem's House, o Beyond Birthday era a criança mais inteligente. Um fato interessante sobre o Beyond Birthday é que ele nasceu com os olhos de Shinigami, mesmo sem ele ter feito nenhum acordo para ter os olhos de Shinigami. Vocês já sabem como os olhos de Shinigami funcionam.
Os olhos de Shinigami, você consegue ver a estimativa de vida de outras pessoas olhando para o rosto delas. E também consegue ver o nome verdadeiro. Então, mesmo dentro do útero da mãe dele, ele já sabia quando os pais dele iriam morrer. Com os olhos de Shinigami, o Beyond Birthday, ele conseguia ver a estimativa de vida de uma pessoa. Ele conseguia ver quanto tempo aquela pessoa ainda tinha de vida. E vendo aquele tempo de vida, ele conseguia fazer uns cálculos na cabeça dele, onde ele conseguia ver o exato dia que aquela pessoa nasceu. O bicho é inteligente mesmo. Na novel não explica e também não se sabe por que o Beyond Birthday nasceu com os olhos de Shinigami. Simplesmente diz assim na novel: se um Shinigami entediado é capaz de deixar um Death Note cair no mundo dos humanos, por que ele também não pode deixar cair os olhos de Shinigami? O significado do nome do Beyond Birthday é além da data do seu nascimento. Voltando para o orfanato Wem's House, o Beyond Birthday, eu errei. Não, eu não sei se eu errei. Mas o Beyond Birthday, depois de uma certa pessoa, ele era a criança mais inteligente da Wem's House. Porque é depois do A. O A, que foi a primeira criança como é que eu posso dizer? Indicada a ser um sucessor de L. E é depois do A que o Beyond Birthday era a criança mais inteligente. Depois do A ele se suicidar por não aguentar a pressão de ser um substituto, um sucessor de L. O Beyond Birthday, ele era tão obcecado pelo L que ele não queria ser reconhecido apenas como um substituto de L, e sim ele queria superar o L, queria ser melhor do que o L, ele não queria ser só um substituto. E é por causa desse objetivo dele de querer superar o L que ele acaba fugindo do orfanato Wem's House. Ele tem uma aparência muito similar à do L. Ele tem cabelo preto, olhos pretos, pele branca, é alto e costuma andar meio encurvado, assim como o L. Ele também tem o costume de se sentar que nem o L, que ele senta naquela posição que nem o L senta, ele senta naquela posição abraçando os joelhos. O Beyond Birthday senta da mesma forma. E também tem o costume de roer as unhas do seu polegar. O Beyond Birthday é classificado como uma pessoa calma, mas bastante sangue fria. O Beyond Birthday, ele não gosta nem um pouco de perder, assim como o L. Além de ser muito astuto também. Ele também tem uma mania de comer geleia de morango com as mãos. Tipo, ele pega um pote de geleia de morango, coloca a mão e come. Ele também gosta muito de doces, assim como ele também. Ele também tem um costume esquisito, de que ele ri de umas formas diferentes. Ele ri de várias formas em diferentes situações, até que ele acha uma risada perfeita para encaixar naquela situação. O Beyond Birthday também é fascinado por nomes em que a primeira letra do nome seja a mesma do sobrenome. É que nem o nome dele, né? Beyond Birthday. A primeira letra do nome é a mesma primeira letra do sobrenome. E essa é a preferência de vítimas do Beyond Birthday. Ele prefere matar pessoas que tenham a primeira letra do nome com a mesma do sobrenome. Que nem ele, 2 Bs, Beyond Birthday, 2 Bs. Mas ele prefere nomes que tenham a primeira letra do nome sendo B e a do sobrenome também. Que nem ele. Ele tem fascinação pela letra B, é isso. A primeira vítima do Beyond Birthday é um cara chamado... Calma aí, deixa eu ver no roteiro. Believe Bridesmaid. É um nome meio esquisito, mas se você olhar, a primeira letra do nome e a primeira letra do sobrenome são iguais, 2 Bs. A preferência de vítimas do Beyond Birthday. Believe Bridesmaid foi morto por estrangulamento. Pra você ver o quanto que o Beyond Birthday é sangue frio. Ele matou o cara estrangulado por uma corda. O bicho é ruim. E a segunda vítima do Beyond Birthday foi uma garota de 13 anos chamada Quarter Queen. Se você ver ali, a primeira letra do nome é a mesma do sobrenome, só que não tem B. Mas ele não tem fascinação pela letra B? Calma que eu vou explicar. Porque
a Quarter Queen, ela só é uma adolescente, 13 anos, então ela ainda não é um B cheio. E se você pegar o Q minúsculo e virar ele de ponta cabeça, virar ele do avesso, forma uma letra B. Então, e na cena do crime, ele também deixou o corpo dela virado de cabeça para baixo, meio que dando essa pista para a polícia. E a terceira vítima do Beyond Birthday foi uma mulher chamada Backyard Bottom Slash, outro nome esquisito, que foi morta por mutilação. Essa mutilação que ela sofreu, ela perdeu tanto sangue que ela acabou morrendo. E também o Beyond Birthday, ele tinha o costume de deixar bonecos de palha espalhados pela cena do crime. No primeiro assassinato, na primeira cena do crime foram 4, na segunda foram 2 e na terceira foram 1 só. Por causa da ambição do Beyond Birthday de querer superar o L, ele fez uma coisa inacreditável. O Beyond Birthday, ele resolveu se suicidar. Eu falei pra vocês que o negócio era inacreditável. O cara resolveu se suicidar, mano. Ele resolveu ser a última vítima desses assassinatos, com ele se suicidando no final. O objetivo do Beyond Birthday, desde o começo, era criar um caso que nem o L conseguiria solucionar, levando assim a sua verdadeira ambição de superar o L, que ele estava disposto a se suicidar para conseguir superar o L. Porque com ele se suicidando no final, o L nunca conseguiria achar o culpado desses assassinatos, porque o culpado já estaria morto. Assim, o Beyond Birthday sairia como vencedor de tudo isso, e concluindo seu verdadeiro objetivo, que era superar o L. Isso se todo o plano dele não tivesse ido por água abaixo por causa da Naomi Misora, que conseguiu resolver o caso prendendo o Beyond Birthday. E assim, pelos assassinatos que o Beyond Birthday cometeu, ele não ganhou sentença de morte, mas ele ganhou prisão perpétua. Ele ia ficar preso pelo resto da vida dele. Anos depois em que o Beyond Birthday foi preso, ele foi encontrado na sua cela, vítima de uma parada cardíaca inexplicável. Mas quando que o Beyond Birthday morreu? Ele morreu no dia 21 de janeiro de 2004. Alguma coisa aconteceu em 2004? Porque, tecnicamente, seguindo a linha cronológica do mangá, não do anime de Death Note, o Kira, ele pegou o caderno em 2003, em novembro de 2003. Em 2004, o Kira já estava com o caderno, então o Beyond Birthday morreu de uma parada cardíaca inexplicável, deixando claro que foi Light Yagami, o Kira, que o matou, escrevendo seu nome no Death Note. Eu confesso que nem eu estava esperando por esse plot twist no final. Eu fiquei desacreditado, pensando que o Kira matou o Beyond Birthday. Uma plot twist brabo. Death Note provando que ele é uma história boa, fechadinha, redondinha, sem nenhum furo. Nossa, aí Death Note é uma obra absolute. Mas então, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E é isso, rapaziada. Cara, sinceramente, eu gostei de gravar esse vídeo, cara. Eu gostei bastante. Então, rapaziada, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, deixa o like, porque o apoio de vocês, se eu ver que vocês gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais conteúdo sobre Death Note, mais vídeos assim pro canal. Então, por favor, eu preciso do seu apoio. Então, até a próxima, rapaziada, e falou!